Futebol de terceira. Qual os estados que mais levam pagantes ao Brasileirão 2026? Bahia, 29.091 pagantes. Rio de Janeiro, 26.652 pagantes. Paraná, 24.345 pagantes. E aí você vê Minas Gerais com 21.598. Pará, você vê o Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e tudo mais. Aqui vale um adendo. Quando o futebol de terceira fala qual os estados que mais levam pagantes ao Brasileirão 2026, no que diz Bahia, que é o estado da Bahia, não é só a torcida do Bahia não, viu gente? É Bahia e Vitória. Lembre-se que o Vitória está na primeira divisão. Mas mesmo assim, parabéns ao estado da Bahia. Consegue levar mais pagantes até o momento, nesse momento, do que o Rio de Janeiro, que tem 4 clubes na Série A, do que, por exemplo, São Paulo, que também tem 4 clubes na Série A. São Paulo é uma vergonha, gente. São Paulo está com 16.657 pagantes. Claro, até o momento da gravação deste vídeo, dia 11/4. O campeonato ainda vai continuar, ainda tem umas 30, 29, 30 rodadas, né? Agora, a gente tem que dar, por exemplo, tem que bater palmas e dar o braço a torcer ao estado do Pará, 18.851 pagantes, e aí é somente o Remo, viu galera? Eu tô ligado que tem aquela emoção, né, do Remo não jogar a Série A há 30 anos e aquela coisa toda, mas é somente o Remo, né gente? E claro, tem muita gente do Remo lá no Pará que é mista, né? Aí vai para lá para ver Flamengo, também não vai ver só o Remo, tá? E a gente também tem que dar o braço a torcer em Santa Catarina, né? Santa Catarina, 14.611 pagantes, e se não me engano, é somente a equipe da Chapecoense, né? É, somente, porque no Paraná tem Coritiba e Atlético, somente a Chapecoense. Tem que dar o braço a torcer também, tá? E lembrando que Chapecoense e Remo estão fazendo campanhas bem ruins, estão na parte de baixo da tabela, mas mesmo assim o torcedor está indo assistir a Série A, né? Se o torcedor vai ver a Série A, porque esses times são rebaixados e eles não sabem quando o time deles, Chapecoense ou Remo, voltam à Série A, aí é outro tema. Mas a gente tem que dar o braço a torcer, são boas assistências de público, tá, galera? Bom, você acredita nisso que o Cadu Santoro falou? Abre aspas, se não fosse para ganhar título, eu não estaria aqui. Ou seja, ele se refere ao Bahia, né? Ele falou isso em um vídeo gravado, uma entrevista gravada ao canal Bar FC. Inclusive o link do canal eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Meu amigo, que surreal, velho. Eu não acredito em nada disso. Ouve aí. Se não fosse para vir aqui brigar por título, eu não estaria aqui, eu não viria para cá. Eu vim para cá porque eu quero reconstruir esse clube, que é um clube gigante. Mas antes de eu dar realmente a minha opinião, vocês acabaram de ouvir o próprio Cadu falando, né? Vocês vão ver e ouvir um torcedor do Bahia, um dos youtubers mais hypados do Bahia, ele vai falar o que ele pensa dessa declaração do Cadu. E aí você vai me dizer se o Tom Bahia tem ou não tem razão. Além do Bahia FC, o link do canal do Tom vai estar na descrição deste vídeo. Bora lá, bora agora falar sobre o mercado da bola. E olha só, primeiro quero colocar para vocês, olha isso aqui, o próprio diretor de futebol do Bahia, ele falou, inclusive, na última entrevista que ele deu, e vamos falar sobre isso aqui, repercutir, olha bem. Eu estou aqui na página dos meus parceiros Futebol Baiano. Santoro diz que Bahia não vai aumentar a quantidade de reforços e indica saídas. Isso aqui, para mim, é ruim. Isso aqui para mim é muito ruim. Ele indica que não vai aumentar a quantidade de reforços. Obviamente que a gente já sabe que o Alejo Vélez está vindo aí, mas eu esperava, ou eu espero ainda, que o Bahia traga mais uma ou duas peças, no caso duas contando com o Alejo, para poder dar um up, né, dar um upgrade nesse time do Bahia, para a gente chegar no final da temporada com tudo. Mas vamos lá. Além da movimentação cautelosa no mercado, o Bahia pode negociar alguns jogadores. Questionado sobre a janela do meio do ano, em entrevista ao BFC, o diretor de futebol Carlos Santoro afirmou que o Sport Clube Bahia não vai aumentar, ou não deve aumentar, a quantidade de reforços, visto que o calendário reduziu por conta da eliminação na pré-Libertadores e a ausência na Copa do Nordeste, restando apenas a Série A e a Copa do Brasil para disputar. Além da movimentação cautelosa no mercado, o Bahia pode negociar alguns jogadores, seja por pouca minutagem ou caso chegue uma boa proposta. Uma contratação certa é de Alejo Vélez, centroavante que pertence ao Tottenham e está emprestado ao Rosário Central, e só chega ao Bahia em junho. Aí ele diz o seguinte: na janela do meio do ano a gente não vai aumentar a quantidade de atletas, se você vai diminuir o número de jogos. Não faz sentido você aumentar. Na verdade, o Bahia, não é que o Bahia vai
diminuir o número de jogos. O Bahia não vai aumentar o número de jogos, mas não vai diminuir, né, o número de jogos. E ele colocou o que é natural e que possivelmente teremos saídas, seja porque um atleta está tendo uma baixa minutagem e quer buscar o mercado, ou porque chegou uma oferta interessante para algum clube, né, algum clube seja do exterior ou seja daqui mesmo. Então, assim, primeira coisa, eu vejo isso aqui como preocupante. O diretor de futebol, ele informar que provavelmente não vai ter mais contratações, né? Porque eu espero do diretor de futebol do Bahia uma ambição em busca de título, né? Uma ambição em busca de título. Porque não vai aumentar o número de jogos, não vai contratar, certo? Mas os campeonatos estão aí. O Bahia vai continuar disputando os campeonatos. A primeira janela agora de janeiro não teve nada demais. Janela fraquíssima, não teve nada demais. O time tá aí e agora chega no meio do ano, onde todos os clubes se reforçam, né? Independente dos jogos ou não, e não vai trazer ninguém. Eu vejo isso preocupante. Eu vejo um comodismo assim muito, sabe? Não, é o que tá aí, vai até o final. Mas vai disputar os campeonatos. Será que é possível que não tenha uma ambiçãozinha pra tentar reforçar o time e tentar buscar alguma coisa? Visto que os outros times estarão fisicamente mais cansados do que o Bahia? Não tem uma ambição? É assim que diz depois que quer ser campeão? Baratino. É baratino, pô. Chega na entrevista e diz, não, eu quero ser campeão. Mas na hora de mostrar que realmente quer ser campeão, não vai contratar, porque não vai aumentar o número de jogos. Pô, quer enganar o torcedor, velho? Muito bem, vocês viram aí o que o Tom Bahia falou, né? Gente! Não dá pra acreditar nisso aí que o Cadu Santoro falou, gente. Se realmente ele estivesse no Bahia para ganhar títulos, ele já estaria trabalhando hoje, 2026, pro Bahia ganhar algo grande. E não é isso que nós estamos vendo nas movimentações no mercado do Bahia este ano. Não é isso que a gente está vendo. Inclusive, o Tom falou aí que pode haver saídas, né? Talvez uma dessas saídas pode ser o lateral, o Luciano Juba. O Flamengo está de olho, deve ter outros times de olho também no grande jogador que é Luciano Juba, né? Que hoje é da equipe do Bahia. Gente, olha só, Linésio, com toda a sinceridade do mundo, todo respeito a você, torcedor do Bahia, não acredito em nada disso. Você realmente tem a esperança que este ano, seja sincero, de verdade, coloque o clubismo de lado, com esse elenco do Bahia, com exceção de 3 ou 4 peças que chegaram para este ano, o elenco é o mesmo de 2024, 2025, é o mesmo, né? Claro que teve saída. Sempre existem saídas e entradas, né? 2024 o elenco foi todo modificado em relação a 23, 2025 o elenco se manteve com a contratação de alguns outros jogadores que agregaram valor. 2026 é a mesma coisa de 2025. Alguns saem e outros chegam para agregar valor, ok? Agora, eu não sei se Everaldo agrega valor, não é? Eu não sei se o Roman Gomes está agregando valor. Você, torcedor do Bahia, que vai me falar. Eu não sei se o Alejo, que vai chegar no meio do ano, vai agregar valor. É você que vai me dizer aqui neste vídeo. Agora, uma coisa é certa. As movimentações do Bahia deste ano não são movimentações de clube que vai brigar por título. São movimentações de clube que vai lutar para ficar no G4 da Série A do Brasileiro. Para tentar ir para a Libertadores novamente no próximo ano. Isto eu acredito. G4 eu acredito. Título de Copa do Brasil? Não acredito. Pode acontecer? Pode. Eu não acredito. G4? Acredito. Título de Série A? Não acredito, infelizmente. O Bahia vai ter que fazer muito mais do que tem feito para que eu possa mudar a minha opinião. Mas, claro, você vai me criticar mandando eu cuidar do meu popote. Tá aí o Tom Bahia, ó. O Tom Bahia, com as palavras dele, falou exatamente o que eu estou falando. Ele tampouco acredita, gente. Ele também não acredita, não. Só que ele deu o argumento com as palavras dele, da forma dele de saber falar, de interagir com vocês, torcedores do Bahia. Eu falo de outra maneira. Cada cabeça é um planeta, é um mundo diferente, não é? Então eu penso dessa maneira, o Tom pensa mais ou menos parecido, mas no fundo, para ver. Estamos falando a mesma coisa. O Tom Bahia tampouco acredita, gente. Essa aqui é a realidade. E de certeza existem outros influências do Bahia que também não acreditam, mas eles não falam, porque tem medo que você, pequeno gafanhoto, se desinscreva do canal. Então os caras preferem iludir você em vez de falar a verdade, para não perder meia dúzia de inscritos. Comigo tem isso não, gente. Esse canal aqui, Nerd Bahia, um dia vai chegar a 100 mil inscritos. O Nerd Futebol está com 85. Não sei se esse ano ganha 15 mil inscritos mais, não sei. Mas um dia vai chegar também. Se chegar, vai ser com você sabendo que aqui
eu sempre vou dar a minha opinião, seja ela boa ou ruim, na tua perspectiva. Entende? Mas eu sempre serei verdadeiro, eu nunca vou vir aqui com mentira. Eu não vou ter medo de dizer algo para você com medo que você se desinscreva do canal. Isso não vai acontecer nunca. Nunca. As minhas virtudes nunca serão abaixo de números. Um dia eu chego, com fé em Deus. Um dia eu chego a 100 mil aqui nesse canal também. Mas quando eu chegar, eu vou comemorar com a verdade, sabendo que eu não vou passar pano. Se eu tiver que elogiar o Bahia, eu vou elogiar. Se eu tiver que achar o que eu penso, eu vou falar. Eu vou falar. Diferente de muitos aí da mídia, de vocês, tá? Muitos. Que todos os vídeos são passapanistas, ok? Passapanistas, para não perder inscrito. Tchau.